Cada coisa que nós conquistamos neste país foi às custas de muito trabalho. A doença pior que existe na humanidade é o preconceito. E eu sei quanto preconceito eu fui vítima neste país. Hoje eu brinco com preconceito. Hoje eu falo menos laranja, as pessoas acham engraçado. Mas quando eu falava em 89, eu era um anarfa. Porque a ignorância dos que me achavam anarfa era de confundir a inteligência com o conhecimento e o aprendizado no banco da escolaridade. A ignorância de algumas pessoas que achavam que só tinha valor aquilo que vinha de fora. É americano, é maravilhoso. É europeu, é extraordinário. É chinês, é fantástico. É japonês, é não sei o que lá. E se comportavam como se fossem cidadãos de segunda classe ou verdadeiros vira-latas que não te respeitavam e que não tinham autoestima por si mesmo. Ah, quantas vezes me disseram, eu lembro, Zeca, como se fosse hoje. Uma vez eu estava almoçando na Folha de São Paulo. E o diretor da Folha de São Paulo perguntou para mim, escuta aqui, ô candidato, o senhor fala inglês? Eu falei, não. Como é que você quer governar o Brasil se você não fala inglês? Eu falei, mas eu vou arrumar um tradutor. Mas assim não é possível. Não é possível. O Brasil precisa ter um presidente que fala inglês. E eu perguntei para ele, alguém já perguntou se o Bill Clinton fala português? Não, mas eles achavam que o Bill Clinton não tinha obrigação de falar português. Era eu, o subalterno, o país colonizado que tinha que falar inglês e não ele falar português. Teve uma hora, Zeca, que eu me senti chateado e levantei da mesa e falei, eu não vim aqui para dar entrevista, eu vim para almoçar. Se der uma entrevista, eu vou embora. E levantei, larguei o almoço, peguei o elevador e fui embora. Vou terminar o meu mandato, Zeca, sem precisar ter almoçado em nenhum jornal, em nenhuma televisão. Vou terminar o meu mandato. Também nunca faltei com respeito com nenhum deles. Já faltaram com respeito comigo. E vocês sabem o que já fizeram comigo. Se dependesse de determinados meios de comunicação, eu teria 0 na pesquisa e não 80% de boi ótimo como nós temos nesse país. Eu, companheiros e companheiras, sou um homem que agradeço a Deus pela generosidade que Ele teve comigo. E agradeço a vocês, porque um dia vocês tiveram a mesma consciência que a maioria negra da África do Sul teve ao eleger um negro que representava 26 milhões de pessoas, que era dominado por 6 milhões de brancos. Vocês um dia tiveram a mesma consciência que os negros da África do Sul, que elegeram Mandela para presidente da República daquele país, depois de 27 anos de cadeia. Vocês tiveram consciência de eleger um metalúrgico que tinha perdido muitas eleições por ser igual à maioria do povo. E o povo não acreditava que fosse capaz de dar a volta por cima. O povo não acreditava, porque nós aprendemos a vida inteira que nós éramos seres inferiores, que para governar este país
tinha que ser usineiro, tinha que ser fazendeiro, tinha que ser advogado, tinha que ser empresário, tinha que ser doutor e mais doutor. Igual a gente não poderia governar o país. Nós não sabemos governar, muito menos um coitado de um bancário. Se coloca no seu lugar, bancário, porque este país é para ser governado por banqueiro e não por bancário. Se coloca no seu lugar, mulher, porque este país é para ser governado por homem e não por mulher. Se coloca no seu lugar, metalúrgico, porque esse mundo não é para ser governado por aqueles que moram no andar de baixo, mas por aqueles que moram no andar de cima. É assim que a escola ensinou, é assim que a sociologia ensinou, é assim que nos ensinaram a vida inteira. Até que um dia, eu lendo um poema do Vinícius de Moraes, um operário em construção, eu aprendi que um operário poderia dizer não. E quando ele disse não, a lógica perversa que estava montada nesse país, é verdade que eu perdi 3 eleições, mas é verdade que eu já ganhei 2 eleições seguidas e vamos ganhar a 3ª eleição com essa companheira, mulher, presidente da República. Eu comecei dizendo da falta de respeito. A continuidade do meu governo, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, não é a eleição de quem está governando, mas é a eleição do companheiro Zeca do PT, para junto com a Dilma, continuar a revolução que nós fizemos nesse país. Eu sei que na propaganda da televisão aparecem as obras do governo federal como se fosse do governo estadual. Eu sei, pesquisem, a imprensa investigativa, pesquisem quanto foi colocado pelo Estado em transporte e quanto foi colocado pelo governo federal, quanto foi colocado pelo Estado em habitação e quanto foi governado pelo governo federal, quanto foi colocado pelo Estado em educação e quanto foi colocado pelo governo federal. Pesquisem, porque a imprensa tem a obrigação de não permitir que ninguém minta em época de eleição. Pesquisem e mostrem a este povo quem é que cuida dos pobres nesse estado, quem é que colocou o Luz para Todos para funcionar. Perguntem, pesquisem quantos alunos entraram na faculdade por causa deles e contra-entraram por nossa causa. Perguntem. Por isso, companheiros e companheiras, é uma noite gratificante para mim. Vim aqui, humildemente, pedir o voto do povo desse estado para, não um metalúrgico, um bancário que aprendeu a vida inteira a contar dinheiro dos outros, e um metalúrgico que aprendeu a vida inteira a produzir por outros, que agora queremos, junto com vocês, contar dinheiro para nós e produzir para nós mesmos a riqueza desse país e a riqueza desse estado. Por isso é com muito orgulho que eu estou aqui pedindo voto do meu companheiro, para o fundador do meu partido, para um companheiro que já sofreu os mesmos preconceitos que eu sofri e que agora resolveu, ao invés de escolher o caminho mais fácil, ele resolveu escolher o caminho da dignidade, da seriedade e mostrar que a gente pode perder ou ganhar. O que a gente não pode é se vender antes de disputar aquilo que a gente tem direito e aquilo que nós merecemos.